Se a educação, sozinha, não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Olá, eu sou o professor Xavier e você está no canal Chá com X. Olá, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro aqui no Chá com X. E hoje eu quero trazer para o nosso encontro a memória de uma pessoa muito especial e muito querida de todos nós brasileiros, da nossa sociedade, da nossa cultura e da história do nosso país, que é a figura do grande mestre Paulo Freire, cujo centenário do seu nascimento nós estamos recordando nesta semana. Paulo Régulus Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, no bairro da Casa Amarela, na Estrada do Encanamento, no Recife. Filho de Joaquim Freire e de Dona Edeltrudes Freire, Paulo Freire, desde cedo, aprendeu as primeiras letras, aprendeu a ler e a escrever com a sua mãe, como ele mesmo narra A Sombra dessas Mangueiras, um livro lindo, uma obra maravilhosa. Esse primeiro aprendizado que ele realizava no meio da natureza, no fundo da sua casa. E ele dizia: a minha lousa foi o chão e o meu primeiro lápis foi um graveto de pau. E essa experiência singela de aprendizado, junto com a família e junto à natureza de uma maneira tão simples, marcará decididamente todo o seu caminho de vida e de trabalho ligado à educação. Com 13 anos, o Paulo Freire perde o seu pai e a família, a mãe, com seus 4 filhos, se muda para Jaboatão dos Guararapes, perto do Recife. Mas com 16 anos, o Paulo Freire volta para o Recife para dar sequência aos seus estudos. Ele ganha uma bolsa de estudos no Colégio Oswaldo Cruz, dá sequência aos seus estudos secundários e com 22 anos, Paulo Freire se forma em Direito. Paulo Freire imaginou, nessa ocasião, que o direito seria o seu caminho de vida, seu trabalho, sua carreira. Mas logo na primeira experiência como advogado, tendo que sequestrar os bens de alguém que não podia pagar uma dívida, um dentista na ocasião, ele tomou consciência que ele não queria fazer isso de forma nenhuma. Mesmo reconhecendo o valor do direito, ele entendeu que como humanista, a pessoa que queria o crescimento, a evolução, a expansão do ser humano, ele não podia realizar. Ele abandona o direito. Nessa ocasião ele já está casado com Elza, sua esposa. Ele se inicia naquilo que era, no fundo, a paixão da sua vida. O ensino, a educação. E ele vai para o SESI, onde ele permanece 10 anos como professor, aprendendo bastante, como ele mesmo vai dizer posteriormente em outras obras, em outros trabalhos. Foi o grande escola, o grande laboratório, onde eu procurei sempre conciliar a teoria e a prática na educação, desenvolver a melhor maneira de poder me fazer entender de que o trabalho da educação não fosse algo maçante, distante da realidade das pessoas, cansativo, uma obrigação, mas pelo contrário, fosse o grandioso processo de autodescobrimento de cada pessoa que passa pelo processo da educação. E lá vai Paulo Freire, no SESI, posteriormente no ensino superior, na Escola de Belas Artes, no Recife. Bons anos depois, quando Paulo Freire já está nessa estrada, nesse caminho da pedagogia, do ensino e da educação, ele desenvolve um projeto a convite do governador do Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos, que se torna uma referência não apenas no Brasil, mas também para o mundo na área da educação. Um projeto de alfabetização que alfabetiza 300 camponeses em 40 horas e se torna um projeto inicialmente aplicado em Angicos, mas que seria aplicado em todo o Brasil, com o foco e o objetivo de erradicar o analfabetismo do nosso país. A formatura dessa primeira turma, que foi um marco em todo esse projeto que seria posteriormente desenvolvido, teve a presença do presidente João Goulart na ocasião, e logo em seguida, lamentavelmente, marcado pelo golpe militar, pelo início da ditadura no Brasil, todo esse projeto foi abortado, toda essa iniciativa foi transformada de uma maneira onde se suprimia
o elemento de conscientização que estava presente junto com o processo educativo, e Paulo Freire teve que enfrentar, como tantos intelectuais e educadores, o processo da perseguição, da prisão e também do exílio. E foi no exílio, no Chile, nos primeiros anos do seu exílio, que Paulo Freire escreveu uma obra que certamente é um marco, não apenas para a educação, mas para todo o pensamento libertário, para todo o pensamento que visa gerar, criar e despertar a consciência na caminhada do ser humano, que é a pedagogia do oprimido. Uma obra que é referencial no mundo e que fez de Paulo Freire uma pessoa extremamente conhecida. Nos anos seguintes, em que ele precisa deixar o Chile, porque lá também estava se iniciando uma ditadura militar com o Pinochet, ele segue para os Estados Unidos, onde permanece na Universidade de Harvard durante um período de quase um ano, e em seguida vai para Genebra, dando sequência ao seu trabalho como educador no Conselho Mundial das Igrejas, trabalhando especificamente na área da educação. E lá ele permanece 10 anos. Foi no começo da década de 80 que Paulo Freire retornou para o Brasil, já num momento menos agressivo e menos pesado, mais ao final de todo o processo da ditadura, para dar sequência a um trabalho que foi interrompido tantos anos antes. Ao convite do grande arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, cujo centenário nós recordamos dia 14 de setembro também, seu grande amigo, ele vem para o Brasil, vem trabalhar na PUC, em São Paulo, posteriormente na Unicamp, e é neste período que grande parte de todo o seu trabalho como educador, pedagogo, pensador é desenvolvido e faz de Paulo Freire um ícone para todos os educadores do mundo. E se eu pudesse destacar aqui 3 aspectos, talvez, que mais me chamam a atenção e que marcaram todo o trabalho e a vida de Paulo Freire como grande mestre, como grande humanista e como grande educador, eu acho que 3 livros muito importantes de todo o conjunto da sua obra expressam muito bem qual era a sua visão, o seu sentimento sobre a educação. O primeiro deles, e de fato seu primeiro trabalho, chamado Educação como Prática da Liberdade, traz o tema central de como Paulo entendia a educação. A educação não deve ser aquisição bancária de conhecimento, depósito de conhecimento, mas um processo que, na medida em que acontece em nossa vida, na vida de cada pessoa, mas de todas as pessoas no conjunto, deve gerar liberdade, consciência, humanização, uma caminhada de realização, de crescimento, de iluminação, de evolução. O seu segundo trabalho também escrito, produzido nos tempos do exílio, ainda no Chile, e certamente a grande referência de toda a sua vida, de todo o seu trabalho como educador, foi a Pedagogia do Oprimido. E nesta obra, Paulo Freire ensina um caminho seguro de como superar no processo pedagógico, no processo educativo, toda forma de opressão. A opressão é um estado em que o ser humano, enquanto se encontra nele, não pode encontrar o verdadeiro sentido da sua própria vida, da sua própria essência como ser humano. Só o ser humano livre é, de fato, um ser humano que se entende como cidadão do mundo, como uma pessoa que tem uma contribuição a deixar nesse mundo. Paulo traz profundos insights, profundas percepções de como realizar esta jornada, esse caminho na educação, no processo educativo, gerando em cada pessoa, em cada ser humano, aquilo que todos nós, de alguma maneira, queremos e desejamos no mais profundo da nossa vida, da nossa mente, da nossa alma. E, finalmente, depois de tantos anos de trabalho, de contribuição na educação para o mundo e também no Brasil, Paulo Freire deixou, pouco antes da sua morte, esta joia preciosa chamada Pedagogia da Autonomia. E eu acho que seria justo dizer que a Pedagogia do Oprimido, escrita ainda na década de 60, lá no Chile, mostrou toda a luminosidade, toda a genialidade da mente de Paulo Freire. Mas a Pedagogia da Autonomia, pouco antes dele nos deixar, mostra a grandeza do seu coração, as dimensões e os aspectos mais importantes que devem estar presentes no processo da educação. E merece ser lido por todas as pessoas, não apenas pelos educadores,
pelos professores, mas por todas as pessoas que buscam, na sua prática de vida e de trabalho, construir um mundo melhor. Paulo Freire é uma dessas pessoas que nos inspira a acreditar essencialmente na vida e no ser humano. Ele falou muito da esperança, mas não de uma esperança que espera, mas de uma esperança que constrói uma realidade nova, de uma esperança ativa, aprender e ensinar, ensinar aprendendo sempre de novo, construir no seu próprio caminho e na sua própria vida a melhor imagem, a melhor versão que todo ser humano merece ter de si mesmo. Um ser humano livre, consciente. Obrigado, Paulo Freire, por trazer para o mundo, por trazer para o Brasil essa inspiração, mesmo num tempo tão difícil como o nosso, onde tanta gente ainda não entende o seu legado e a sua proposta. Não porque seja difícil de entender, mas porque, de fato, percorrer o caminho da liberdade é sempre um grande desafio. Obrigado por nos inspirar nesse caminho de liberdade e de consciência, porque esta semente que você plantou na sua vida e na educação, na história do Brasil, já germinou e com certeza dará, neste tempo desafiador, mas em todos os tempos, muito fruto. Se você gostou dessa reflexão, deixe aqui sua curtida, seus comentários, compartilhe esse vídeo com quem você ama, mas sobretudo inscreva-se aqui no nosso canal, seja bem-vindo em cada encontro novamente e até o nosso próximo encontro aqui no Chá com X.